Olá, seja muito bem-vindo, professor Edson Pires aqui, e eu quero hoje compartilhar algo importantíssimo com você, algo bem legal mesmo, a partir do livro Sucesso em Dose Dupla. E eu quero compartilhar alguns princípios sobre liderança. O que é o líder servidor? É algo bem importante para quem já exerce a função de líder. O líder ele precisa ser o maior incentivador, primeiro de si mesmo. Depois, quando ele está incentivado, está motivado, está incendiado pela ideia, é que ele vai incendiar a sua equipe. Isso é fato. Não adianta você querer motivar a sua equipe se você não está motivado, se você não acredita no projeto, se você não faz o que precisa ser feito. Então, vamos lá, vamos entender rapidinho aqui. O primeiro passo é você conhecer o maior líder da história. Quem foi o maior líder da história? Tem uma história aqui que diz, olha, não tinha servo e foi chamado de senhor. Não dava aulas e foi chamado de mestre. Não tinha remédios e foi chamado de médico. Não tinha exército e os reis o temiam. Não venceu batalhas militares e conquistou o mundo. Não cometeu crimes, mas foi crucificado. Ele foi enterrado em uma tumba e ainda vive. É uma honra poder servir um líder assim. Você não acha também? Liderar não é agir como superior, não é agir como superior, como alguém que manda mais. O líder não é o que possui mais qualidades, mais benefícios, mais servos. Líder é o que serve mais. Para muitos, a ideia de ser servo é prontamente rejeitada. A figura do servo normalmente retrata sinal de fraqueza, a submissão, a insignificância. Ser servo na sociedade, ele tem essa conotação de fraqueza, de submissão e insignificância. Mas é exatamente esse o modelo que o maior líder que já passou pelo planeta utilizou. O líder servo é a união dos dois extremos. Lidera e serve a equipe sob o seu comando. Que exemplo maravilhoso, não é? O líder de verdade não é o mais servido por seus liderados. Ao contrário, é o que serve mais a todos os que têm acesso ou dependem dele de alguma forma. O verdadeiro líder defende os interesses do grupo. Ele não se utiliza da imposição, mas pede e todos se esforçam para atender às suas solicitações. Você é um líder assim? Você não precisa se impor para conseguir algo dos seus liderados. Você precisa, de fato, saber pedir. Enquanto você está servindo, enquanto você lidera, você serve. E quando você serve e defende os interesses dos seus liderados, você é respeitado, amado, tá bom? Ele se preocupa, o líder ele se preocupa com o grupo, tanto quanto se disponibiliza para cada integrante da sua equipe em particular. Na atualidade, uma importante tarefa do líder consiste na formação de novos líderes, ok? Olha só. Você está fazendo líder? Você que é líder, está fazendo outros líderes? Assim, ele não precisa temer ser substituído ou ultrapassado por membros da sua equipe. Ele toma a iniciativa para o desenvolvimento coletivo do grupo e, ao mesmo tempo, observa entre os liderados pessoas com perfil para a liderança e capazes de assumir novos e maiores desafios. O fortalecimento do grupo se dá através de líderes comprometidos com a organização, que se preocupam em trabalhar pela empresa de forma impessoal e voluntária, independente da remuneração. Características básicas dos líderes servidores. Olha, antes de passar para essas características, ontem nós estávamos na inauguração de uma escola, a Escola Américo Pereira Lima, aqui no município. Veio o governador para reinaugurar a escola, foi feito um belo trabalho de reforma na escola e ali, enquanto esperávamos, aguardávamos o governador, minha esposa comentou sobre uma servidora chamada Sinara, né, hoje já falecida, mas era uma pessoa que ela trabalhava naquela escola de forma voluntária. Todos os dias ela tirava um expediente para ajudar naquela escola. E a escola estava em situação precária, as condições físicas da escola estavam em situação precária e ela dava expediente, ou seja, as pessoas a tinham até como alguém da direção da escola. Tudo ela sabia, tudo ela respondia, mas pouca gente sabia que ela não recebia nenhuma remuneração por isso. Ela amava o que fazia. E isso é muito importante a gente ter claro
quando a gente ama alguma coisa, a gente não precisa receber salário para fazer o que faz. É lógico que o incentivo do salário, ele é muitíssimo importante, mas lembre-se, você faria o que você faz, o trabalho que você faz sem remuneração? Com que felicidade você faria esse trabalho? Ou você seria empurrado para esse trabalho todo dia? As características básicas dos líderes servidores, são essas aqui, olha. Paciência, gentileza, humildade, respeito, altruísmo, capacidade de perdoar, honestidade, comprometimento, serviço, amor e sacrifício. Um líder que não consegue fazer sacrifício pela sua equipe, ele não serve para ser líder, ok? Obviamente, há significativo abismo entre as realidades práticas de um líder e as de um servo. Se alguém tentar lançar mão das realidades pertinentes a cada uma dessas figuras de forma isolada e independente, apresentará um comportamento extremamente oposto, mas com a união de ambas será possível obter êxito. Isso quer dizer que não é importante que o liderado ele tente tomar o papel do líder e nem o líder tomar o papel do liderado. Não é conveniente que isso aconteça, isso não é interessante. Acaba tendo problema, porque o líder ele precisa ter uma visão geral de tudo, delegar, confiar nas pessoas que ele está liderando para fazer o serviço, e não delegar e de repente não confiar e ir lá fazer o serviço. Isso tira a autonomia do servo, da pessoa liderada, sabe? Isso aí frustra o liderado, porque ele pensa, eu sou incompetente, porque o meu líder não confia em mim e não me dá responsabilidade. E quando me dá responsabilidade, ele mesmo vai lá e faz. Pense que isso aqui pode ser danoso. A mesma coisa é o liderado tentar tomar a frente e fazer coisas na frente do líder. Isso não é interessante, tá bom? Então, as características peculiares do servo e do líder. Fica atento, olha. O servo está sempre disposto a ser útil. O líder, visão aguçada. O servo segue ordens. O líder, ele enxerga sobre os ombros dos outros, ou seja, ele vê além. O servo mantém o seu coração à disposição de proporcionar o bem-estar do próximo. O líder traz sobre si a responsabilidade de levar um grupo a um objetivo pré-determinado. O servo segue o caminho estabelecido. O líder conhece o caminho e o mostra à sua equipe que confia no seu comando. Eis aí as características peculiares e individuais do servo e do líder. Agora vamos ao líder servo. É um agente de mudanças no sentido de que consegue transformar projetos em realidade. Sua visão é ampla e seu foco está no bem-estar dos outros. Mesmo servindo a equipe, ele não perde o perfil de líder, uma vez que isso está solidificado nas relações humanas que estabelece com seu grupo. O grupo ele precisa ter bem claro quem é o seu líder e o líder precisa ter bem claro o seu papel. Na sua mente precisa estar bem distinto isso, mas isso não impede de ele ser servo, de ele servir a sua equipe. Entende isso? Isso é muito importante. Aprenda e coloque em prática alguns princípios da liderança servidora. O processo de liderança se inicia quando o líder recebe uma missão a cumprir. É isso que norteará o caminho que deverá ser trilhado. Juntamente com a missão, acompanhe o grupo que irá auxiliá-lo na execução de tal atividade. E esse líder se tornará servo de sua equipe, pois é ele quem irá oferecer visão, direção, correção e recursos adequados para realizar a missão confiada ao grupo. No trabalho de preparar sua equipe, munindo-a de todos os recursos e informações necessárias para a execução da missão, o líder está desempenhando sua atividade servidora. Um conceito apropriado para esse tipo de liderança é servo dedicado à missão e aos que se juntam ao líder para colocá-lo em prática. No contexto, esse padrão de liderança se baseia nesses dois pilares: servir a missão recebida e servir ao grupo. O líder precisa ser um exemplo vivo. A humildade é um dos fatores que contribuem significativamente para o exercício eficiente da liderança. Quando essa postura parte da figura do líder, ela contagia todo o grupo.
É por meio da verdadeira humildade que nos libertamos para servir os outros. Quando uma equipe sente que seu líder a serve, ele devolve isso em um serviço ainda mais qualificado. Por outro lado, o orgulho, o pensamento de que o líder não pode fazer determinadas atividades por serem trabalhos simples demais, é que desencadeia ressentimentos nas pessoas. Não é papel de um líder executar tarefa atribuída aos liderados, mas ele deve conhecer plenamente os detalhes que envolvem a realização de todas as tarefas e, quando necessário, pode executá-las até mesmo para treinar seu grupo a respeito da melhor forma de obter resultados. É importante que fique patente que a diferença que existe entre vocês é funcional e não pessoal. O líder é passível de erros, de falhas, assim como qualquer um dos seus liderados. Seja um exemplo de honestidade para a sua equipe. Os líderes, em geral, cobram mais trabalho, mais dedicação, mais empenho, melhores resultados. Deixe seu grupo ver esses atributos em seu caráter. Tudo o que você deseja que seus liderados realizem, primeiramente, deve ser demonstrado através de você. Os liderados dificilmente darão um passo além do seu líder. De modo geral, eles são um reflexo do líder. Em O Gerente Minuto, o autor pergunta: o que é liderança? Então, oferece a resposta. É um processo de influenciar pessoas. O líder exerce essa influência em seu grupo através do serviço que presta à sua equipe e do caráter pessoal que pode ser visto em sua figura. Segundo Martin Luther King Jr., você não precisa ter um diploma de faculdade para servir. Não é fundamental conhecer a segunda lei da termodinâmica da física para servir. Só precisa ter um coração generoso e uma alma movida pelo amor. Aí estão dicas preciosas sobre como exercer liderança, isto é, influência sobre as pessoas. É o amor pelas pessoas, pela empresa, por sua missão que o levará a ser um grande líder servidor. O verdadeiro teste da eficiência do líder é o seguinte: seus funcionários são pessoas melhores e estão mais qualificadas em consequência de sua liderança e influência. Seus filhos estão se tornando seres humanos eficazes, capazes de amar os pais, de liderar e servir os outros. Isso demonstra que o líder está obtendo resultado e está no caminho certo quando as pessoas às quais está liderando estão se aperfeiçoando como fruto de sua atuação. O líder eficiente, ele sabe ouvir as pessoas. Então, ouça com interesse. As pessoas têm necessidade de serem ouvidas. No entanto, de forma geral, gostamos mais de falar do que de ouvir. Se nos lembrarmos do fato de que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, concluiremos facilmente que deveríamos ouvir mais do que falar. Isto é imprescindível para o líder. Quando ouvimos as pessoas, além de valorizá-las, obtemos informações preciosas que nos auxiliarão na condução do nosso trabalho de forma mais efetiva. Para quem deseja desenvolver relacionamentos saudáveis, escutar o outro é fundamental. Ouvir não está relacionado com o fato de termos que concordar com o que está sendo dito, mas a atitude de parar e escutar o outro transmite ao emissor a mensagem de que estamos interessados nele, em sua opinião e no que ele tem a nos dizer. Um grupo de executivos faz uma atividade prática sobre como ouvir com interesse. A tarefa era apenas escutar com interesse sem oferecer desculpas, esclarecimentos, comentários, defesa pessoal ou argumentos em favor da organização. As respostas cabíveis em relação ao que os funcionários diziam ficaram reservadas para outra reunião. Como resultado, os funcionários saíram fazendo comentários como: pus para fora algumas coisas que estavam atravessadas na garganta. Essa foi a reunião mais produtiva que já tivemos. Os executivos saíram invariavelmente se sentindo melhor com eles próprios e seu pessoal após descobrir muitas coisas que não sabiam. É muito importante que os funcionários percebam que o seu líder está interessado em ouvi-los, mesmo que ele não apresente
nenhuma solução a princípio. Somente o fato de lhes dedicar atenção exerce um grande benefício e influência sobre eles. Forme outros líderes. Muitos têm medo de desenvolver nova liderança dentro do grupo e perder seu espaço. No entanto, o verdadeiro líder é o que faz discípulos. Essa foi uma das atividades do nosso grande líder, Jesus Cristo. Ele formou novos líderes que puderam dar seguimento ao seu trabalho. E se a sua equipe só funciona quando você está perto, monitorando, cobrando, ela está com problemas. Quando você desenvolve novos líderes, seu grupo trabalha estando perto ou longe de você. Veja que 2000 anos depois de viver na Terra, Jesus possui milhões de seguidores e a cada hora esse número aumenta. Tudo teve início na formação que ele instituiu com seus 12 discípulos. Ajude as pessoas a alcançar o seu pleno potencial. Acredite e invista nas pessoas que trabalham com você. Deixe-as perceber que você aposta no potencial delas. É importante que elas se sintam valorizadas. Oriente-as e treine. Acompanhe a jornada de crescimento da sua equipe e valorize cada conquista, mesmo que seja singela. Tente flagrar seu pessoal fazendo coisas certas. Normalmente, buscamos os erros e trabalhamos com afinco em relação às deficiências. Mais importante que isso é mudar o foco para os acertos. Quando você descobre que as coisas que estão sendo feitas corretamente e as valoriza, motiva seu grupo a buscar fazer mais coisas corretamente, a fim de receber uma nova dose de valorização. Assim, você cria um verdadeiro ciclo em prol da qualidade e dos resultados. Seja um seguidor do líder modelo. Se você deseja realmente ser um grande líder, conheça mais de perto o grande líder servidor, Jesus. Além de influenciar em sua liderança, ele pode transformar sua vida. Quanto mais você se aproxima do modelo, aprenderá mais lições de liderança e obterá maior êxito. Essas foram reflexões sobre o líder servidor, baseado no livro Sucesso em Dose Dupla, de Wélida Dancini. Parabéns por acompanhar mais esse podcast, tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Se você gostou, compartilha esse áudio, compartilha esse material com outras pessoas, dê um like se você está acompanhando pelo YouTube e seja bem-vindo. Se inscreva também no canal para você receber as novidades que temos para você. Professor Edson aqui, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.